Estão vendo minha tela aí? Sim. Tá. Qualquer dúvida, pergunta, né? Aquele esquema nosso, pode perguntar, pode falar, tá? Então vamos lá. Questão 1 é o seguinte. Ele te dá essa função aqui, x ao cubo, né? Beleza. E aí ele fala, o esboço desse gráfico aqui está representando a alternativa. Se você for ver, esse carinha aqui, nada mais é do que essa f de x aqui, só que desse jeito aqui, né? X mais 1 ao cubo, né? Cubo do primeiro, mais 3 vezes quadrado do primeiro pelo segundo, mais... Beleza. Então, e o que acontece nesse tipo de função? Né? Igual na modular, lembra? Eu estou pegando essa função aqui e somando mais 1 na linha do x, né? No meu eixo das abscissas. Só que em vez de ir para a direita, eu venho para a esquerda menos 1. Então, seria isso daqui, resposta D de dado. Tranquilo? Primeira é bem tranquila, né? Questão 2. Ele te dá 2 círculos, tá? Ele quer, né, cada um com o raio aqui medindo 10, legal. E ele quer essa área aqui, né? Tá. E aí, vamos lá. Primeiro, deixa eu fechar um retângulo aqui, que eu acho que vai, né, ajudar a gente, né, fechando esse retângulo, tá? Por quê? Porque eu não sei se você pensou assim, mas qual é a ideia aqui? A ideia, né, é você... eu estou pensando aqui em fazer a área desse retângulo, beleza? Tá? No caso aqui vai ser um quadrado, né? Cada aqui é 20, raio 10 é, né? Isso daqui, ó. Aqui eu tenho 20, beleza? Aqui embaixo eu tenho 20 também. Então a ideia é fazer esse quadrado aqui, tá? Então a área do quadrado 20 ao quadrado menos, aí eu vou tirar esses 1/4 aqui do meu círculo, né? Eu tenho 1 aqui, eu tenho 2 aqui, eu tenho 3, eu tenho 4 carinhas, né? Que é 1/4 da área, pensa assim, né? 1/4 da área do meu círculo. Então, calma aí. Então, eu tenho que tirar 4 carinhas, cuja área, né, é o que? Π, a área do círculo todo é π raio ao quadrado. Legal? Só que não é a área toda, né? É 1/4 da área, ou seja, eu divido por 4 aqui. Tá bom? Isso aqui. E aí eu tenho 400, tá? Menos, aí esse 4 aqui, né? Eu vou cortar com 4 aqui de baixo, tá bom? Sem π. Alguém fez diferente? Fez nessa vibe aí? Eu fiz dessa forma mesmo. Show. Questão 3. Dificuldade aí na 3. Todo número primo é ímpar? E aí? Não. O 2 Pô, é par. o 2 é o único primo, inclusive par, né? Então essa primeira aqui falsa. Se A é um cara múltiplo de 3, né? Então 2A é múltiplo de 6? Como é que você pensou nessa daqui? Eu peguei um múltiplo de 3 e multipliquei por 2. Aí se for dividido por 2 e 3, seria um múltiplo de 6, algo assim. Beleza, algo desse tipo. Eu vou generalizar. Oi? Eu fatorei o 6, que dá 2 de 3, então ele é múltiplo de 3 e de 2 ao mesmo tempo. Isso, tem que ser, né? Para ser divisível, múltiplo de 3, a gente pensa em divisível também. Ele tem que ser também ao mesmo tempo, né? Tanto divisível por 2 quanto por 3. É isso aí, essa ideia aí. Tá?
você poderia generalizar chamando o A, né? Se ele fala que o A é um múltiplo de 3, por exemplo, o A é 3 vezes N, é 3N. Tá bom? Então, 2A, né? 2A, pensa comigo, né? Quando eu multiplico o A por 2, eu multiplico lá o outro lado, fica 6N. Então, realmente, 2A é múltiplo de 6, né? Porque esse cara aqui tem o 6 aqui, né? Como fator ali. Ah, beleza. Sem problema. Tá? Então, essa daqui é verdadeira. Tranquilo? E se A é um número par, então A ao quadrado é um par? Essa daqui é fácil, né? Ele quer as corretas, né? Então, 2 e 3 corretas. Tranquilão? Questão 4. O valor numérico da expressão... Alguém se embolou nessa? Ou foi de boa? Eu saí cortando, não sei se posso fazer isso. Mas perceba aqui, Nicolas, que meio mais 1 vai ficar 3 meios. Sim ou não? Vezes. Aí, 1/3 mais 1, eu vou ficar com 4/3. Vezes. Aí, acho que vocês já entenderam a lógica. 5/4. Vezes. Né? Aí, pontinho, pontinho, pontinho aqui. Aí eu vou ter, né, 1000 vezes 1, 1001. Mais 2. Beleza? Só que aqui, 1000 vezes 1, 1000 mais 1, 1001. Sobre 1000. Show. E aqui, eu acho que é exatamente isso aí que tu falou, Nicolas. Você percebe que quando você faz essa multiplicação aqui, você sai cortando numerador do antecessor com denominador do sucessor. Sempre assim, né? Beleza? Né? Então, quando tu vai cortando tudo, né? Quem sobra aqui pra gente, né? Esse cara vai sumir com o numerador do anterior, do cara que tá aqui, né? Então, sobra, na verdade, né, o 2 aqui e esse 1001 aqui. Então, fica 1001 por 2. É de égua, sim? Tranquilo. Show. Essa 5 aí, vocês tiveram dificuldade de fazer 5? Não, achava muito bacana. Na circunferência de raio 1, representa a figura a seguir. Os pontos MN, tá, são tais que o arco, né, de extremidades AM mede π sobre 2, então 90, esse arco aqui, ó, beleza. E o arco de extremidades A e N, né, ou seja, esse arco aqui, eu vou até botar em vermelho, ó, esse arquinho aqui, mede menos π. Menos porque, né, ele botou ali no sentido, né, no outro sentido do ciclo, né, descendo o ciclo, né. Então, é π sobre 3. π sobre 3 é 60, né? Então, esse arquinho aqui é 60, tá? Se eu fosse pensar no valor de N ali, né? Quem é o N aqui, né? Quem é o N? Bom, se do N até o A eu tenho 60 graus, pensando no ciclo todo, né? Esse cara aqui, a coordenada dele, pensando em seno e cosseno, né? Eu tenho um cara ali, eu tenho 300 aqui. Sim ou não? Certo. 300 graus, né, Nicolas? Pensando no ciclo, né? Eu tô andando no A, vou pro M, aí vem descendo, paro no N. Eu andei quanto? Andei 300. Né? Do N até o A eu tenho 60. Legal. Né? Por que eu tô pensando nisso? Porque qual é a minha ideia, né? Ele quer a distância de MN. Cara, eu vou fazer a coisa mais simples que tem, que é a distância entre dois pontos. O meu M, qual é a coordenada do M aqui? 1 e 0. 1 e 0. 1 e 0 ou 0 e 1? 0 e 1. 0 e 1. E aqui desse cara, do N? Pensa,
né, a gente está pensando no cosseno de 60, de 300. Então, cosseno de 300 é a mesma coisa que cosseno de 60? Sim ou não? Certo. É a mesma coisa que cosseno de 60, sim? E cosseno de 60 é quanto? Raiz de 3 sobre 2. Não, meio. Meio. Legal. E o seno de 60 é a mesma coisa que seno de 300? Só que negativo. Só que negativo, né? Então, seno de 300 é seno de 60. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Só que eu tenho que ter um menos aqui, né? Por que o menos, professor? Porque ele está aqui abaixo, né? Do zero para baixo aqui é negativo. Legal? Então, galera, eu vou fazer distância entre dois pontos aqui, tá? Então, a distância de M a N vai ser raiz quadrada. Beleza? Meio menos zero vai dar meio, né, ao quadrado, 1/4. Tranquilão? E aí, menos raiz de 3 sobre 2. Mais. Aí eu fico com menos raiz de 3 sobre 2, menos 1, isso ao quadrado. Tá aqui. Tranquilão? Você poderia fazer 0 menos meio e 1 menos, né, menos raiz de 3 sobre 2. Também tanto faz, tá? Aí esse cara aqui, perceba, eu posso colocar, se eu colocasse um menos em evidência, eu poderia fazer isso daqui, ó, ver se você concorda comigo. Mais um, todo ele aqui, ó, ao quadrado, né? Tá? O que eu quero te mostrar é o seguinte, eu vou ficar com menos 1 ao quadrado e esse cara aqui ao quadrado, ou seja, nada mais é, né, do que eu fazer isso daqui, ó, mais 1 ao quadrado, tá bom? Beleza? E aí esse ao quadrado vai ser o quê? Vocês fizeram assim ou não? Foi dessa forma, hein? Beleza, então eu fico com raiz de 3 mais 2 sobre 2, isso ao quadrado. Beleza? Tranquilão? Aqui eu tenho quadrado do primeiro, né? Raiz de 3 mais 2 ao quadrado e 2 ao quadrado. Já vou fazer direto aqui, tá? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, beleza? Dividido por 4. Tá? E aí eu fico com 7 mais 4 raiz de 3 sobre 4. Tá bom? Aí eu venho pra cá, tá? Raiz, tá? Fiquei com 1/4 mais aquele carinha ali, ó. 7 mais 4 raiz de 3 dividido por 4, tá bom? Raiz. Mantenho o denominador e soma aqui, né? Já vou botar direto, ó. 8 mais 4 raiz de 3 sobre 4. Tá bom? Simplificando aqui todo mundo por 4, eu tenho raiz de 2 mais raiz de 3. Tranquilo? C de casa. Questão 6. Considere o quadrado ABCD, tá? Onde G é o ponto médio de CD, tá? F é o ponto médio de AC,
aqui. Esses dois caras aqui são pontos médios, né? AE é igual a EF, né? AE é igual a EF, tá? Que é o AC dividido por 4. Beleza, o que ele quis dizer é que, porra, se aqui eu tenho 1 do A até o C, aqui é 1/4, aqui é 1/4. Beleza, tá. A razão entre a área do quadrilátero EF GD, né? Que é essa figura churada, e a área do quadrado. Como é que eu gosto de pensar nesse tipo de questão, galera? Eu vou chamar o lado do quadrado de 1. Professor, eu chamei de x. Pode chamar de 2, de 5, sei lá. Eu chamo sempre de 1 que facilita os cálculos, tá? Porque, qual é a ideia? A ideia é pensar no seguinte. Cara, se você traça, ó, vou traçar aqui, do D até o F, tá? Se eu jogo do F até o B, eu tenho a diagonal completa, tá? E por que eu fiz isso? Eu estou fazendo isso daqui para te mostrar que a área do triângulo ADC, né, é metade da área do quadrado, é meio, beleza? É meio, tá? E aí pensa nesse triângulo aqui agora, ó, no A, tá? No A DF, tá? Pensa nesse cara aqui, beleza? Se metade desse quadrado, a área, né, é meio, tá? Aqui, né, essa linha tracejada aqui que eu botei, né, divide essa metade aqui em outras duas metades, tá bom? Beleza? Então, a área do triângulo ADF, tá? Vai ser 1/4. E esse triângulozinho aqui, perceba que aqui é ponto médio, ou seja, essa base aqui é igual a essa base aqui. Quando eu tenho isso, galera, se por exemplo a área desse triângulo ADF fosse 8, cada triângulo desse aqui valeria 4, beleza? Tá? A gente demonstra isso devido à altura, né? Base vezes altura, eles têm a mesma altura, tá? E sempre que você tiver uma mediana assim, e as bases iguais, né, dividindo um triângulo, eu formo dois triângulos, né, com a mesma área, tá bom? Beleza? Então, voltando, eu tenho a área do triângulo ADC é meio, que é metade, né, é metade do meu quadrado aqui, meio. Se eu chamei de 1 o lado, a área do quadrado toda é 1 ao quadrado, que é 1. Então, aqui é meio. Ó, dessa linha tracejada para a esquerda, eu tenho meio dividido por 2, 1/4. E para a direita, mais 1/4, beleza? Esse pedacinho aqui, então, é 1/4 dividido por 2, legal? Que é 1/8. E aqui, essa área churada, né, também é 1/8. Sim? Tá bom? E aí, qual a ideia? Aí ficou fácil. Porque da linha tracejada para a direita, no triângulo DFC, eu também tenho meio, né, de área. Só que eu divido também em dois triângulos iguais, ó. Porque esse pedaço é ponto médio ali, né, o G, né? É igual a esse. Opa, professor, então aqui é 1/8. Aqui é 1/8. Ou seja, só mais áreas ali, pô. Ó, soma isso daqui, esse com esse. Que é exatamente a área da minha figurinha ali, né? Que vai dar o quê? 2 sobre 8. Que é 1/4. E ele quer a razão entre a área desse cara, ou seja, 1/4. Não precisa precisar nem fazer, né, galera? Dividido pela área do quadrado, que eu chamei de 1. Tranquilo? Isso daqui vai dar 1/4. Legal, galera? Professor, Oi? porra, cara, você cada dia você tem que visão do caralho, mano. Fiz umas contas aqui, umas maluquices aqui. Achei a resposta, tá ligado? Aham, mas fez muita conta de repente, né, Gabriel? Pô, tu esquece. Sensacional.
Mas entendeu a lógica aí, Gabriel? Entendeu, né? Entendi, cara. É porque- Você nunca esquece, velho. Eu É. fui, tipo assim, pegando os pedacinhos, tipo, mano, você fazendo muita conta, eu achei. Só que, Sim. pô, questão que podia ter gastado 3 minutos, eu gastei, sei lá, 7. Sim, entendi. Tu até fez ali, passou um tempinho, um pouco do tempo que... Lembrando, galera, que eu boto 2 horas para fazer essa prova, mas é porque você vai ter 5, 6 minutos ali por questão, né? Basicamente é isso. Então, se você faz em 7, tudo bem. De repente vai ter questão aqui que tu vai fazer em 2 minutos, 3 minutos. Tá legal. Mas assim, claro, né? Quanto mais rápido você fizer... Esse tipo de questão aqui, Gabriel, a prep às vezes utiliza, né? Figura churada, onde aí você faz... Aí você, porra, caraca, eu vou usar semelhança, eu vou usar não sei o que, papapá. E às vezes não, é só trabalhar com essa questão de... Ainda mais se, cara, já fica ligado, se meter mediana e dividiu em pedaços iguais, não sei o que, cara, é batata. É só trabalhar. E aí não precisa nem chamar de incógnita, não. Ô, mestre, Oi. aquele F era 1/4. Aí, como você traçar a altura, passou dividir na metade, correto? Aí foi pra 1/8, aí? E era meio, né? Tracei a altura, aí dividi o meio, né? 1/4. Beleza? 1/4 para a esquerda, 1/4 para a direita. Só que perceba que eu tenho 2 triângulos, né? Eu tenho 2 triângulos, esse daqui e esse daqui. Então é 1/4 dividido por 2, né? Entendeu? Ah, pô. Aí por isso que ficou 1/8, 1/8. Show? Questão 7. Ele te dá uma elipse, tá? E a área do quadrilátero ABCD. Aí vamos lá. Já te convido a pensar no seguinte. Olha só, que maneiro. Se eu ligo o A até o D, do D até o C, do C até o B e do B até o A, eu tenho que, tipo, que figura é essa daqui, galera? Losango. Porra, losango. E a área do losango eu sei, né? O losango, se eu tenho esse pedaço aqui, que é a diagonal menor, né? Vezes a diagonal maior, eu mato a questão. E aí você tinha, por isso que ele te dá elipse, né? Porque esses são pontos da elipse. Eu tenho, e ela tá em pé, né? Porque esse cara aqui, ó, né? O 9 tá embaixo do Y, legal. Esse cara aqui é o meu A, né? Ó, é o meu A esse cara aqui. Então, A ao quadrado é 9, né? O meu A vai ser mais ou menos 3. Porque é o 3 de cima e o 3 de baixo fica menos 3, né? Mas pensa no 3, né? E o meu B, né? B ao quadrado é igual a 4. P é mais ou menos 2, que é o vermelho, né? Então, acabou, né? Vamos lá. Esse pedaço aqui, ó, né? Esse pedaço aqui é 3. Esse pedaço aqui é 3. Esse pedacinho aqui é 2. Esse pedacinho aqui é 2. Ou seja, é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Tranquilo? Sei de casa. A questão é que se você não sabe, né, o básico ali da elipse, você, né, sucumbe, não tem jeito, tá? Considere a função, beleza, 2 elevado a menos x, o valor da expressão, e aí ele dá o f de 0, f de 1, bom, legal, sem problema. F de 0, joga o 0 ali, já faz de cabeça, vai dar 1. Né? F de 1, joga lá, 1 vai ficar 2 elevado a menos 1, vai dar meio. Tranquilo? E vamos. Joga 2, opa, vai ficar 1/4. Cara, eu nem preciso, né, de muito não, beleza? Porque eu já entendi, né, que aí eu vou ter esse somatório, né, um somatório, né, quando eu botar 100 ali, eu vou ficar 1 sobre 2
elevado a 100, tá? Só que eu já entendi essa questão, cara. Eu tenho um somatório, só que eu só tenho que entender que tipo de sequência é essa. Do 1 vai para o meio, do meio vai para 1/4, opa, isso daqui eu estou multiplicando por meio, ou seja, é uma PG, né, cuja razão é meio, né? E aí, opa, legal. Soma de uma PG finita, né? Porque ela tem um conjunto finito, número finito de termos aqui. E aí, quantos termos eu tenho aqui, galera? Aí aqui tu poderia errar. São 100 termos ou 101 termos? 101. Ah, então aqui tu tinha que tomar cuidado. 101 termos, né? Tá bom? E aí vamos lá para matar a questão. Então lembra da fórmula da soma, né? De uma PG finita? É A1 Q elevado a n menos 1 dividido por Q menos 1. Tranquilo? Então a soma dos 101 termos vai ser 1. Aí a razão é meio elevado a 101 menos 1 dividido por meio menos 1. Legal? Percebo que as respostas está 2 elevado a alguma coisa. Então, pô, vou me adiantar aqui, ó. Esse meio eu posso botar 2 elevado a menos 1, que aí fica 2 elevado a menos 1, né? Esse menos 1, 2 elevado a menos 1 entre parênteses, elevado a 101. Potência de potência, eu posso largar assim, ó. Vê se você concorda comigo. Né? Dividido, e aqui fica menos meio. Né? 2 vezes menos 1, menos 2, menos meio. Tá bom? E aqui dividido por menos meio é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso, né? Por menos 2. Então eu fico com esse carinha aqui, ó. Menos 2 vezes esse 2 elevado a menos 101 menos 1. Tá bom? Aí pensa comigo aqui. Esse 2, quando eu multiplicar por 2 elevado a menos 101, potência de potência, multiplicação de potência de mesma base, a gente mantém a base e soma os expoentes. Então vai ficar 1 menos 101. Opa, 2 elevado a menos 100. Só que negativo. Beleza? E obviamente que menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. Aí tu olha para a resposta, é só tu inverter, né? 2, tu tem essa resposta aqui, né? Tranquilo? É de água. Questão 9. Equaçãozinha logarítmica, eu acho que vem esse ano, hein, galera? Tá? Só que aqui bem de boa, né? Log de x na base 3. Aquele log ali, né, de x, o 9, eu vou colocar ele 3 ao quadrado. Beleza? Por quê? Porque eu vou fazer isso daqui, ó. Log de x na base 3. Aí eu dou um peteleco no 2, ele vem invertido, né? Meio log de x na base 3 igual a 1. E aqui eu tenho... Aqui é como se fosse 1, né, galera? 1 vezes, tá? Então eu tenho 1 mais meio. Vai ficar assim, ó. 3 meios. Tá? Log de x na base 3 igual a 1. Tá bom? Jogo 3 meios, né, pro outro lado lá dividindo. Vê se eu não vou ficar com isso daqui, ó. Log
de x na base 3, 1 dividido por 3 meios. Vai inverter, vai ficar 2 terços. Tá bom? E aí acabou a questão. Aplica a propriedade mais básica de log, né? Que é a base elevado ao logaritmo dá quem? Dá o logaritmando. E afinal ele quer o x, né? Tá bom? X vai ser quanto? Raiz cúbica 3 elevado a 2 terços, né? De 3 ao quadrado, que eu já vou colocar aqui 9. Show? Questão 10. Essa aqui você teve dificuldade? Lembrava de função? Função trigonométrica ou não? Sim, essa aí eu lembrei. Um ponto A, ele se movimenta sobre uma circunferência, né? Tem sua posição PT considerada na vertical. Tá bom. Beleza. Que é a função seno, né? Se você pensar, né? Imagina. Você tem isso daqui. Né? Beleza. O seno está aqui, né? Então a gente está pensando nessa reta aqui, ó. Ele está pensando nessa reta aqui, ó. Ele se movimenta aqui, ó. Tá? Só que aí ele fala, beleza, considerando a vertical, aí ele dá uma equação ali, uma função. Nesse caso, a medida do diâmetro dessa circunferência, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu sei que a função seno, e vamos chamar, já que ele... Não vou chamar seno de x, já que ele chamou de t, seno de t, sem problema. Né? Ela vai de quanto a quanto, galera? 1 a menos 1. Ela é menor ou igual a 1, maior ou igual a menos 1, não é isso, Nicolas? Certo. Aí o que eu vou fazer? Cara, eu vou multiplicar ela por menos 20. Quando eu multiplico ela por menos 20, eu tenho que multiplicar toda ela, né? Então aqui fica 20. Aí aqui fica menos 20 seno t menor ou igual. Lembrando, multipliquei por menos 20, tá? Aqui, beleza. E agora só falta somar 100. Então eu vou somar 100 em todo mundo. Então quando eu somo 100 no 20, eu fico com 120. Quando eu somo 100 aqui, opa, fica legal. Fica exatamente aquela minha funçãozinha lá, ó. Seno t, tá? 100 menos 20, 80. Toma cuidado. Tá bom? E aí, bom, essa daqui acabou, né? Essa daqui é a minha função. É a PT, né? Ó, é a minha P em função de t. Então, ela vai de 120 a 80, tá? Então, a gente entende se vai de, por exemplo, vamos botar aqui, aqui é 80, aqui é 120, tá? Isso é o diâmetro da minha circunferência, você concorda comigo? Né? Do 80 até o 120 eu tenho quanto? 40, né? Se ele pedisse o raio seria 20. De boa? Tranquilo. Questão 11. Um tanque, né, no formato de um cilindro, cujo raio da base mede 2, tem seu nível de água aumentado em 25 centímetros após uma forte chuva. Tá, então eu tinha... Aí perceba que está em centímetro, metro, então vamos passar 25 centímetros, galera. Metro, decímetro, centímetro, ou seja, é 0,25 metro. Que eu posso... Eu não gosto de trabalhar com decimal, não sei você, mas eu não gosto. Eu prefiro trabalhar com 1/4. Tranquilo? E aí, então vamos lá. Ele tem é um cilindro.
eu tenho o raio da base 2, o nível aumentou em 25 centímetros. 25 centímetros, aquilo ali é 1/4, né? Minha altura. Tá? Então, vamos lá. Pensa em volume. Volume é a área do cilindro, né? A área da base, π. Tá? Raio ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, vezes altura. πr ao quadrado vezes altura. Perceba que eu peguei 25 centímetros, joguei para metro, e do metro eu não vou trabalhar com 0,25, eu vou trabalhar com 1/4. Botei aqui. Isso ele fala, essa quantidade, estou botando, ó, o que está em português eu estou botando já em linguagem matemática, interpretando a questão. Tá? Então, essa quantidade de água, esse volume, beleza? Corresponde a 5%, tá? Opa, 5%, 5 sobre 100. Já vou colocar aqui. 5% do volume total. Volume total, π, r ao quadrado, vezes... Aí a altura, né? O volume total, eu tenho que pensar na altura do meu cilindro. A altura, né? Toda. Não sei, vou chamar de H. Chamei de H ali. Tá? Ele quer o volume total, aproximado, né? Lembrando que o volume total, tá? Vai ser π, raio ao quadrado 4, vezes a altura. Professor, falta a altura então, né? É exatamente isso que a gente vai calcular aqui, ó. Aqui cortei tudo, tá? O π com esse π daqui, o 4 com o 4 aqui. Aqui por 1 divido por 4. Aqui divido por 4 dá 25. Aqui por 5, 1. Aqui 5. Altura, multiplicando cruzado, altura 5. Aí eu venho aqui. Vai ser π vezes 4 vezes 5. O π, galera, chama... Como ele quer aproximado e não tem na resposta π, aí tu tem que ter, né, a sagacidade de largar ali um 3,14 ali. Tá? Então, tu vai ter que fazer essa conta. 3,14 vezes 20. Bota um zero aqui, anda 2 casas. 62,80, que está mais próximo de quem? Obviamente, metros. Tranquilo? A 12 ficou na sanha ou não? É que daí deu pra safar. 5 rapazes. Então, vamos botar aqui. 5 homens e 4 mulheres. Tá? Tem 9 caboclos. Fundaram uma empresa e resolveram que a diretoria da empresa seria composta por 5 sócios. Beleza. Dentre os quais, pelo menos 2 seriam mulheres. Então, eu te pergunto. Pelo menos tem que ter 2 mulheres ali. Eu posso ter uma mulher? Não. Uma não. Eu posso ter 0 mulher? Não. Não. Só que o que eu vou fazer? Professor, se é maluco, eu vou... No máximo 4. Isso. Mas, Nicolas, eu vou forçar ter uma mulher aqui. Se liga no que eu vou fazer. Né? Isso. Eu vou trabalhar aqui, galera, né, com o total menos aquilo que eu não quero. Aí eu vou ter todas as possibilidades. É muito... Ah, não, professor, eu fiz assim. Eu fiz, né, pelo menos 2 mulheres. Então eu fiz 2 mulheres, 3 mulheres, 4 mulheres e 5... Na verdade não tem nem 5 mulheres, só 4 mulheres. Eu fiz assim, fui fazendo caso a caso. Pode fazer assim, ou eu acho mais interessante você pensar no seguinte. O total de possibilidades é o quê? Qual o total de possibilidades? Né? Eu tenho 9 cabeças, né? Então qualquer um dos 9, para escolher 5, né? 9, 8, 7, 6, 5. Isso tudo aqui se multiplicando, né? Só que como é combinação, obviamente, para tirar a repetição, né? A gente tem que dividir, tem 5 tracinhos, divide por 5 fatorial. 4, 3, 2, 1. Sem usar fórmula, né? Normal como você, meu aluno, aprendeu. Beleza. Tá bom? E aí, vamos lá. Simplificando aqui, ó. Tá? 18 vezes 7. Eu tenho um total de 126. Né? Quintetos. 126 quintetos ali. Só que, claro, dentro desses caras aí tem
os quintetos que tem, né, só uma mulher e nenhuma mulher. Então, se eu tiro essas duas, né, essas duas possibilidades aí, né, o que me resta é aquilo que eu quero. Então, é isso aqui, ó. Uma mulher, eu vou botar aqui uma mulher aqui, ó. Tá? E nesses aqui, homem. Tá bom? Então, vamos lá, pensa. Aqui eu tenho 4 mulheres para escolher uma. Não preciso dividir aqui, porque só tem um tracinho, beleza? Aqui, dos homens, eu tenho 5 homens. Então, aqui eu vou colocar qualquer um dos 5. Tranquilão? Qualquer um dos 4. 3 e 2. Beleza? E divido por 4, 3, 2, 1, que é a quantidade de tracinhos aqui. Tá? Então, ó. Tranquilo? Fizeram assim, galera? Ou fizeram caso a caso? Eu fiz caso a caso. Acaso. E aqui, Nicolas, ó, 5, né, pensando... Aqui eu botei uma mulher. E agora a gente também não quer o caso que não tem a mulher, né? 5 homens, né? Então, aqui, eu nem preciso fazer conta, né? É uma possibilidade, sim ou não? Seria 5, 4, 3, 2, 1, dividido por 5, 4, 3, 2, 1. Ou seja, uma possibilidade. Então, eu pego esses caras aqui, né? E, na verdade, eu vou fazer o quê? O total, né? Menos 20, menos 1. De boa? Tá morta. 105. Tá? Questão 13. Considere essa matriz. Tá, também de boa, que botei aqui para tu descansar, né? Bem tranquila. Ele quer o det de m ao quadrado, né? Que nada mais é do que o det, né? Ó, det de m ao quadrado é det de m vezes det de m, sim? E det de m, né, é x ao quadrado né, é x ao quadrado menos y ao quadrado, né? Então eu fico com esse cara aqui, ó, vezes tranquilo? Aí eu fico com esse carinha aqui, ó, x ao quadrado menos y ao quadrado só ao quadrado. B de bola. Questão 14. Fizeram a 14 ou foi pelo ralo? 14 eu fiz. Ele te dá uma função, um polinômio ali com grau 3 cúbico, onde P e Q são números reais, tais que 1 mais I é raiz, né? Já percebeu, né? Quando tu coloca 1 mais I, né, o meu polinômio zera, tá? Então, qual a ideia? O que eu vou pensar aqui? Se, olha para os termos, os coeficientes, tendo o coeficiente real, já que ele fala que P e Q são reais, e eu estou vendo que eu tenho 1 e menos 2, então todos os coeficientes desse meu polinômio são reais, então eu posso afirmar que uma raiz, né, é 1 mais I, beleza? E a outra raiz, uma outra segunda raiz, né, é 1 menos I, tá bom? Aí eu posso afirmar. E aí vamos trabalhar com Girard, né, galera? É o que a gente tem. Até porque ele quer que tu, nessas condições, em relação às raízes x1 e x2, né, ele quer isso daí ao quadrado, né, cada um ao quadrado, beleza, tá? A soma dos quadrados delas ali, tá bom? Mas para isso a gente precisa do P e do Q, tá? E aí o que eu vou pensar? A soma das raízes, então, ou seja, 1 mais I, mais 1 menos I, aí eu vou chamar uma raiz aqui, né, de A, sei lá, de A, tá bom? Então, ó, é uma terceira raiz, né? Minha terceira raiz aqui vai ser A. Tá bom? Lembrando que esses carinhas aqui são minhas raízes.
tá bom? Então essa soma tem que dar menos B, ou seja, menos P sobre 1, tá bom? Vou cortar esse carinha com esse carinha, fiquei com 2 mais A igual a menos P. Legal. Vamos ver o produto? O produto, 1 mais I vezes 1 menos I vezes A, tem que dar menos o termo independente, ou seja, menos menos 2, vai dar 2, sobre o A, que é 1. Então ficou esse cara aqui. Aí eu te expliquei, né, que quando você tem eu vou botar aqui, ó, um complexo vezes o seu conjugado, é só tu fazer assim, ó, A ao quadrado, B ao quadrado, tá? Então vai ficar 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, legal? E mesmo se você pegar o menos 1 ao quadrado vai dar 1, tá? Então, na verdade, essa multiplicação aqui, galera, né, dá 2, né? Então eu fico com 2 vezes A igual a 2, o A vai ser quanto? A igual a 1. Até aqui todos entenderam? Legal? Tranquilo. Show. E aí eu venho aqui, bom, o A é igual a 1, então eu fico com 2 mais 1, né? O P vai ser menos 3. Opa, legal, já achamos o P aqui, tá? E como é que a gente vai achar o que, professor? Bom, tu tem duas formas. Ou você usa aquela relação das raízes multiplicadas 2 a 2, só que aqui, como tem complexo, né, vai ser mais chatinho. O que eu vou fazer? Já que 1 é raiz, né, eu vou colocar lá P de 1. Né? Se você colocar P de 1, x igual a 1, tem que zerar esse cara. Então eu fico com 1. Aí o P é menos 3, então fica menos 3. Legal? Menos 3 vezes 1 ao quadrado, não preciso nem colocar. Tá? Mais, aí Q vezes 1, o x é 1, né? Q menos 2. Tá bom? E aí, P de 1 é 0, obviamente, né? Porque é a raiz. Então, aqui eu fiquei com menos 3, menos 2, menos 5. Menos 5 mais 1, menos 4. Mais Q. Q vai ser 4. De boa? E aí, beleza. Tá, vamos lá. Eu tenho x ao quadrado mais 4x menos 3. Tá? Isso vai ser o quê? Igual a 0. Ah, aqui vai ser mais, né? Que é menos, aí o P é menos 3. Menos, menos 3. Beleza? Já coloquei ali, já mudando o sinal. Tá bom? E aí, pensa em soma em produto. X mais 3, x mais 1, pode ser? 3 mais 1, mais 4, mais 3 vezes mais 1, mais 3. Beleza. Uma raiz, vamos chamar agora de x1, é menos 3. E a x2 é menos 1. Tranquilo? E aí, ele quer x1 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. 9 mais 1, 10. Tranquilo? Essa 15 aí é boa. Alguém falou, professor, essa daí é boa, hein? Essa 15, você se enrolou? Oi, Gabriel. Nunca que eu não fiz. Tipo assim, não dá conta de fazer. Das outras duas eu não trabalhei.
Show, deixa eu tentar fazer uma figura aqui que nos atenda. Que essa questão aqui, porra, você tem que fazer uma boa figura. Se você não faz uma boa figura, já é caixão vela preta aqui, tá? Já é caixão vela preta. Tá, vamos lá. Ele considera um poliedro convexo P contido num cubo. Aqui está meu cubo, tá azul. E esse poliedro está contido dentro do cubo, tá? Cuja medida da aresta é igual a 2. Beleza. Tá. Se P, né? Ou seja, esse poliedro possui exatamente 14 faces e 12 vértices. Beleza. E se os vértices de P, aí que tá. Os vértices de P são os pontos médios das arestas do cubo. Então, se liga. Aí é aqui que tu tem que ter a sagacidade, né? São esses carinhas aqui, ó. Né? São os pontos médios do meu cubo. Então, né? Se você liga esses caras, né, você tem exatamente, vê se você consegue enxergar, né? Ele fala que os vértices são os pontos médios das arestas do cubo. Então é correto afirmar que o volume, né, de P desse poliedro que está contido. Então perceba, vou fazer mais dois aqui para você entender. Ó, eu tenho esse cara aqui, tenho esse cara aqui. Liga. Olha só que maneiro. Questão aqui sinistrinha, hein? Ó, pá. E pá, tá vendo? Então, né? E aqui também, né? Tá bom? Ou seja, você tem, né? Já deu para vocês entenderem aí a lógica da figura, galera? O que a gente tem que fazer? Eu vou ter que pegar o volume do cubo, se liga. Eu vou ter que pegar o volume do cubo, tá? Volume do cubo. Volume do cubo. Menos. Aí perceba que a cada vez que eu faço isso aqui nas pontas, eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 8 tetraedros, tá? Então eu vou ter que pegar o volume do cubo, retirar o volume, tá? Eu vou botar aqui 8 vezes o volume dos tetraedros. Tá? Então, se eu pego o volume do cubo e retiro o volume de 8 tetraedros, tá bom? Eu tenho exatamente a área dessa figura que ele quer. Beleza? Esse poliedro aí, tá bom? E como é que, né, você vai fazer a área, né, desse tetraedro? Eu não sei de cabeça. Como é que eu faço? Eu faço assim, ó. Pensa nesse carinha aqui, né? Nesse carinha aqui, ó. A base dele aqui, ó, tô botando a base dele aqui, tá? Beleza? É base, né, vezes a minha altura ali, tá bom? Isso daqui a gente tem que pensar no volume, o volume desse tetraedro, beleza? Então vai ser a área da base, lembrando que, né, a aresta tudão aqui, daqui a aqui, né, é 2.
Então, esse pedacinho aqui, né, como é ponto médio, aqui eu vou ter 1. Aqui eu vou ter 1. Sim ou não? Legal? Tá? Então, essa área aqui de um tetraedro vai ser a área da base, pensando no volume, né? Volume de um tetraedro vai ser 1/3. Tá bom? Vezes a área da base. A área da base é 1 vezes 1 por 2, né? Tá bom? Que a base é um triângulo aqui, ó. Aqui eu tenho 90, né? É como se fosse cateto vezes cateto. É um triângulo retângulo ali, né? Beleza? E quem faria o papel da altura? Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é a minha altura, que vale 1, né? Botei marrom ali pra você ver. Então, olha só que maneiro. Essa questão é boa, hein? Volume de 1/3 vezes a área da base, 1 vezes 1 sobre 2, vezes a altura. Tá bom? Show? E aí, vamos lá. Só que eu tenho que multiplicar isso daí por 8, né? Vem pra cá pra baixo. Volume do cubo é 2 ao cubo, que é 8. Menos 8. 8 vezes, porque eu tenho 8 tetraedros desse, tá? O volume de um tetraedro desse vai ficar aquele carinha ali, né? 1. Já vou colocar aqui direto, tá? Ó, vamos melhorar esse cara aqui. Tá? Vai ficar 1 sobre 6. Tá bom? Simplificando aqui por 2, vai dar 3. Por 2, vai dar 4. Tá? Então eu fiquei com 8 menos 4/3. Tá? 3 vezes 8, 24 menos 4, 20 sobre 3. Alguém fez diferente essa questão aqui? Essa questão é chata, né? Essa eu não consigo fazer, não. Essa questão é boa. Bora para 16. Aí, teorema do resto, né? Tranquilo, de boa. Divisão desse polinômio, né? Polinômio f de x. Né? Então eu vou botar já no algoritmo da divisão. Eu fico com esse cara aqui, ó. Mais o resto. Só que o resto ele fala que é x mais 1. Tá bom? Se os restos das divisões tal são respectivamente a e b, tá? Então a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, usando o teorema do resto, né? Eu vou colocar f de 1, tá bom? Então, quando eu coloco 1 aqui, tá bom? Né? Esse cara aqui vai zerar, ó. Tá? E aí eu vou ter exatamente o quê? Já vou colocar aqui direto, tá? 2, beleza? Zerou aqui, 2. Só que ele fala que esse resto aqui, né, é quem? É o A, beleza? E agora, quando tu jogar o 2, joga o 2. Já vamos fazer de cabeça. Vai ficar 2 menos 1, só que aqui vai ficar 2 menos 2, zerou. E lá vai ficar 2 mais 1, 3. Só que esse cara aqui ele chama de B, que é o resto, né? Restou aquele cara ali, né?
Então acho que você, né, já entendeu essa questão aqui. Tá bom? Acabou. Fácil. Alguém se embolou nela? A ao quadrado, 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, vai ser 9 com 4, 13. Aqui ele fala que seja uma pirâmide regular de base hexagonal e altura 10. Aqui a distância do vértice, devemos cortá-la de um plano, beleza. Cara, aqui eu não vou nem fazer a figura, malandramente. Eu vou fazer só a feição dela aqui como se fosse uma pirâmide, porque eu quero te mostrar um negócio. Ele fala que corta ela aqui, né? Então, tá, a base aqui é um hexágono, a altura é 10, beleza? Então, ó, daqui, né, a altura toda dela, dessa minha pirâmide é 10. Aqui distância do vértice, então, ó, aqui distância do vértice, opa, o vértice está aqui. Aqui distância, vamos chamar de D então, essa distância aí. Devemos cortá-la por um plano paralelo. Aqui está o plano, né? Paralelo aqui é a minha base. De forma que o volume da pirâmide obtida. Então, o volume da pirâmide obtida, né? É essa pirâmidezinha menorzinha lá de cima, né? Seja 1/8 do volume da pirâmide original. A pirâmide original é a pirâmide grandona. Então, um volume é V, o da menor, né? E o volume da maior é 8V. Tá bom? X, 8x, tanto faz. E aí eu vou usar uma relaçãozinha que diz o seguinte. Aí que tu tinha que estar ligado nessa relação. Tá? O volume da menor sobre o volume da maior, ele vai ser igual. Aí chama nas alturas, ó. A altura menor sobre a altura maior é 10. Né? A altura da pirâmide menor sobre a altura da pirâmide grandona. Só que isso, como é volume, é ao cubo. A gente tem essa relação com área, lembra? Só que aí ficaria ao quadrado. Se você usa essa relação, você faz essa questão aqui bem rápido, pô. Né? Acabou a questão. Corto aqui, 1/8. Vai ser distância ao cubo, que é o que a gente quer, sobre 1000. Tá? Simplificando aqui por 8, aqui vai dar 125, multiplicando já cruzado. D ao cubo é 125. Raiz cúbica de 125, galera, fica raiz cúbica de 5 ao cubo, né? Que é 5. Alguns cálculos mentais você tem que fazer, tá? É bom, né, que tu faça rápido as coisas, os cálculos, tá? Dúvidas aqui? Show. 18. Essa daí vocês se embolaram? Fábio, foi tranquilo? Ou barro? Eu acho que eu errei uma continha que deu 120. Eu acho que eu só errei na relação no começo. E já tava acabando o tempo. Aí fui de barro. Tá. Polígono de 9 lados. É um eneágono, beleza? Em que as medidas dos seus ângulos internos, né, constitui uma PA de razão 5. Então ele quer, né, o seu maior ângulo, beleza? Tá? Aí o que a gente pode pensar aqui? Eu não sei como é que você fez isso daqui, né? Mas vamos pensar na soma, né? Na soma, né, dos 9 ângulos, soma dos 9 ângulos, né? Se está em PA, eu vou ter A1 mais A9, lembrando que ele quer o maior ângulo, tá? Então eu estou botando que os ângulos são A1, A2, A3 até o A9. Até aí foi? Tranquilo? Então a soma desses ângulos, já que está em PA, é A1 mais A9, beleza? Vezes 9 sobre 2. Tá? Só que essa soma dos 9, você concorda que a soma... Lembra da fórmula da soma dos ângulos internos?
de um polígono é 180 vezes o que? N menos... Que pensando no n-ágono vai ficar 9 menos 2, 7. 7 vezes 180. Então ficou esse cara aqui, ó. 180 vezes 7 vai ser A1 mais A9 vezes 9 sobre 2. Até aqui, legal? Tranquilo. Show. Aqui, vou simplificar por 9, vai dar 1, por 9 vai dar 20. Aí eu tenho que A1 mais A9, tá? Vai ser 20 vezes 7, 140, vezes 2, 280. Beleza. E aí aqui, né? Como é que eu vou fazer isso daqui? Como é que eu vou sair desse carinha aqui? Né? Ele dá a razão é 5, né? Então eu tenho que A1, ó, A9 eu posso pensar no A1 mais 8R, sim? Tá bom? A9, A1 mais 8R. Então eu fiquei com 2 A1 mais, aí a razão é 5, né? 8 vezes 5, 280. A1 vai ser quanto? 280 menos 40, 8 vezes 5, 40, né? Vai ser 240 por 2, que dá 120. Então o primeiro ângulo é 120, né? Ele que é o maior. O maior é o A9, né? Então o A9 vai ser 120 mais 8 vezes a minha razão, que é 5. Tranquilo? Show, galera. Professor, Oi. como eu dificilmente eu lembro dessas fórmulas do ângulo interno, das diagonais, Aham. da demonstração que o senhor faz, né? Você pega o polígono e dentro dele você vai dividir em triângulos. Isso, show. Aham. Aí eu faço 7 triângulos, 7 vezes 180, aí foi. Eu achei o som fiz tranquilo, mas assim, se não tiver essa lembrado, né, das fórmulas que o senhor faz, né, pra demonstrar, não tinha resolvido também não. Show. Por isso, pra tu ver, né, cara? Infelizmente, muita coisa a gente não consegue, né, demonstrar. Por exemplo, área. A área é uma parada muito legal pra você demonstrar, né, cara? Tipo. Só que é foda, Gabriel. A gente não tem tempo, né? Eu queria ter mais tempo. Porque aí você vai estudar coisa que muitas das vezes não precisa. Agora, claro, algumas coisas, né? Como você mesmo disse. Aí eu faço questão de demonstrar porque eu sei que se ficar na sanha, você vai conseguir fazer uma demonstraçãozinha ali mais basicona, rápida, e que tu vai, de repente, safar a onça. Agora, tanto que um estudo para IMITA, né, o cara, né, de repente o cara vai começar a estudar para IMITA. Você vê que tudo é demonstrado, porque o cara tem que ter essa, né, essa questão da demonstração, porque muitas das vezes ela vai ser, não vai ter questão que tu tenha que demonstrar, mas você vai ter que ter um raciocínio muito bom nessa questão da demonstração, tal, vai te ajudar muito. Mas show, isso aí. Beleza. Agora vamos lá. Essa daqui você ficou na sanha? Botei o LN, acho que tu bugou, né? Ou não? O bagulho do LN eu lembrei. Eu vou jogar, Fábio, o LN de um lado. Lembra? Passar o LN. Passa o LN de um lado, passa o LN do outro. Olha só que maneiro. Vou dar-lhe o peteleco no x mais 1 e no 1 sobre x. Dele o peteleco, fiquei com x mais 1 vezes ln de A. Isso é igual a 1 sobre x vezes ln de B. Só que ln de B, ele fala ali, né? É 2... Opa, então vamos lá.
Então, ó, x mais 1 vezes ln(A) é igual a 1 sobre x vezes ln de B, ele fala que é 2 ln(A). Tranquilo? E aí ficou boneco, porque eu vou cortar esse cara, já que ele fala que é maior do que zero ali, né? Beleza. Vou cortar esses dois, né? Me sobrou x mais 1 desse lado, igual a 2 sobre x. Multiplica cruzado aí para tu ver. X ao quadrado mais x menos 2 igual a zero. E ele quer o quê? A soma das soluções da equação. Pô, deu a equação, essa equação. De repente você está na emoção, né, e calcula as raízes e depois soma. Nem precisa, ele não quer a soma. A soma é o quê? Menos b, ou seja, menos 1 sobre 1, que é menos 1, acabou. Tranquilão? Essa 20 aí, ficou na sanha ou foi de boa? Essa daí eu não fiz, não. Não teve tempo? Não. Vamos pensar nela aqui. Vamos formar um triângulozinho aqui, ó, maroto. Considere o triângulo de vértices A, B e C. Tá. Sendo D um ponto do lado AB, vamos meter o D aqui. E é um ponto do lado AC. Tá aqui. Se a medida de AB é 8, então, ó, esse cara aqui é 8. AC é 10. AC é 10. AD é 4. AE é 6. A razão entre as áreas do triângulo ADE, aí aqui eu vou só fechar que ele fala desse triângulo aqui, né? ADE e ABC. Alguém pensou aí em o que tu iria utilizar aqui? Professor, Oi. eu não sei se o que eu fiz é válido, mas eu acertei essa questão. Aham. Olhei que o triângulo ABC, né? Eu levei o 10 ao quadrado, eu levei o 8 ao quadrado, e o BC daria 6 ao quadrado. Aí eu achei que o lado BC daria 6, com a condição de que somente se esse ângulo ali do B fosse 90. Aí eu achei que esse ângulo ali fosse 90, e eu fui desenrolando os cálculos e achei as respostas certinhas. Porra, mas aí você... Caraca, Gabrielzão, tu meteu nele que o B era 90? Mano, eu só consegui pensar nisso, mas... Não, beleza. Mas, não, é porque tu teria que, né, você teria que, né, tá, você meteu ali 5 vezes 2, 4... Tu meteu aqui é até um triângulo pitagórico, né, no caso? Sim. Tá. Não tá errado. Mas assim, você teria que provar isso de uma outra forma. Mas tudo bem. Agora, uma outra forma que você poderia também fazer, que talvez você não lembrou dessa formulazinha aqui, ó, que eu te ensino na primeira, logo no primeiro quadro, se eu não me engano, o segundo de áreas, que é o quê? Imagina que esse ângulo aqui é alfa, né? Aí ele quer a razão das áreas do ADE, então a área do triângulo ADE é quando eu tenho o ângulo e os dois lados ali formando esse ângulo, é o quê? Um lado vezes o outro, beleza? Sobre 2 vezes o seno de quem? Seno de alfa. Ele quer a razão, né? Isso sobre... E aí, pensa na área do triângulo ABC. É o mesmo ângulo, né? Só que é um lado, 8, vezes 10, sobre 2, vezes o seno do alfa. Essa fórmula aqui, Gabriel, quase ninguém grava mesmo.
Tu sabe qual foi o pior? Ah. É que na hora de eu fazer o cálculo da área do ADE, eu usei essa fórmula aí. Porque, pô, Caraca, e tu não lembrou do. Porra, então tu lembrava da fórmula, porra. É, tu só tinha que aplicar no grandão, né? o professor já diria o saco. Na guerra, o urubu é frango. É, mas é. Alguém fez assim, aplicando isso daqui, ó, galera? Aplicando a fórmula direto? Ó. Aí eu fiquei com 4 vezes 6. Não vou nem multiplicar aqui porque eu já vou 8, 10 embaixo, ó. 1, 2, 1, 3, beleza? Tá?